Fala galera, professor Kleber Bandeira, educador esportivo da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer, da Prefeitura de Jundiaí. Vamos para a aula? Olá gente, tudo bem? Hoje vamos aprender dois movimentos especiais do xadrez. O primeiro deles é o roque, que é um movimento especial do xadrez. E o segundo é a captura em en passant, ou na passagem. Olá gente, na aula de hoje a gente vai aprender um movimento especial denominado roque, ou enrocar. O que é esse movimento? Qual o objetivo dele, né? A gente tem como objetivo tirar o rei do centro do tabuleiro, aonde ele é atacado pelas demais peças mais facilmente. Se ele está centralizado, ele sofre ataques mais rapidamente. Então o objetivo do roque é colocar o rei em proteção em um canto do tabuleiro. Existem dois tipos básicos de roque. Eu tenho o roque pequeno, por conta da distância das casas aqui, ou o roque grande, né? Então, para esse lado eu tenho duas casas, para esse lado eu tenho três casas. Então, isso denomina se o roque é um roque grande ou um roque pequeno. O roque é um único movimento que a gente pode tocar em duas peças numa mesma jogada, né? Então, basicamente, né, como regra geral e específica do roque, eu encosto a mão no rei, ando duas casas e trago a torre ao lado oposto. Fiz o roque pequeno, certo? Então eu protegi o rei no canto do tabuleiro, ativei a minha torre estava lá no canto, ela está mais ativa aqui, para jogar e para proteger esse rei. Vou fazer o roque grande, ando duas casas e trago a torre do lado oposto. Então perceba que a diferença do roque pequeno e o roque grande é o espaçamento entre rei e torre, certo? Existem uma série de regras que a gente faz com que a gente não possa enrocar. Então, se eu estiver numa situação de cheque, eu não posso fazer o roque. Se eu passar por uma casa que esteja sendo atacada por uma peça adversária, eu também não posso enrocar. Outro detalhe, que eu não posso fazer o roque. Se eu tiver, em algum momento do jogo, movimentado a torre, eu perdi o roque para esse lado. Então eu movimentei a torre para esse lado, perdi o roque pequeno das brancas. Mas ainda posso enrocar grande aqui, porque eu não mexi nessa torre e não mexi no rei. Se eu mexo na torre ou no rei, eu perco a possibilidade de fazer o movimento especial roque, certo? Então não posso ter mexido no rei, movimentado ele para qualquer lado, ou na torre para o lado que eu queira enrocar. Bom, vamos para o segundo movimento especial do xadrez, que é a captura em en passant, ou na passagem. Se você ainda não viu o vídeo de movimentação das peças, assista a movimentação das peças, os peões, e depois vem para cá para esse vídeo. Primeiramente, né, cada um desses peões podem saltar duas casas, eles se deslocam ou duas ou uma casa no seu primeiro movimento, a critério do jogador. Então, esse daqui saltou duas. No próximo movimento, ele tem que ir de uma em uma casa. A captura en passant, ela ocorre quando o peão alcança a quinta fileira. Então temos 1, 2, 3, 4, quinta fileira.
o peão ele passou da metade do tabuleiro. Percebam que eu coloquei essas tampinhas aqui para definir a metade do tabuleiro. Então, todo peão que chega à quinta fileira do seu adversário, então aquele peão está vindo de lá para cá e as brancas estão indo para lá. Ele passou, chegou na sua quinta fileira, ele tem a possibilidade de capturar na passagem ou em en passant. O que seria esse movimento? Esse peão aqui tem o direito de vir uma ou duas. Vamos supor que ele veio duas. Esse peão branco, ele captura sempre na diagonal, ele vai lá e captura o peão logo após o adversário ter jogado. Então eu só posso fazer a captura na passagem assim que o jogador jogou, eu imediatamente vou lá e capturo. É a única possibilidade. Óbvio que esse pode capturar e prossegue o jogo normalmente. Bom, vamos complementar a movimentação dos peões, né? Então, na primeira videoaula eu falei como o peão movimenta, de que forma ele se desloca no tabuleiro. Então, ele é posicionado na segunda fileira. E qual é o objetivo do peão? Além de capturar as peças do adversário, existe o movimento existe a possibilidade do peão ser promovido a qualquer peça do tabuleiro que o jogador queira, com exceção de um próprio rei ou mesmo de um próprio peão. Posso promover o meu peão a dama, a bispo, a cavalo ou a torre a critério do jogador. Geralmente os jogadores preferem as peças mais poderosas, né? A dama, a torre, mas eu posso simplesmente promover ele a um cavalo ou a um bispo. Para que isso ocorra, o peão, qualquer um desses peões, eles têm que chegar na oitava fileira do adversário. Então, lembra-se que ele se desloca no seu primeiro movimento duas casas ou simplesmente uma só, e a partir do primeiro movimento ele vai de uma em uma casa, movimentando. Quando ele chega na sétima fileira e eu vou promover ele, então eu solicito a promoção a determinada peça. Eu não coloco ele na oitava fileira, eu não vou lá e coloco ele na oitava fileira. Eu falo, peão promovido a dama. E aí aconteceu a promoção do peão numa nova peça, e nesse caso foi a dama. Ou eu poderia falar, peão está na sétima, peão promovido a bispo, e aí ele foi promovido a bispo, certo? Então não existe colocar o peão na oitava. Eu solicito a peça que eu quero, peão promovido a cavalo, e aí ele se torna aquela peça e se movimenta dentro das regras de movimentação de cada uma das peças. Tá ok? Então essa foi a videoaula sobre promoção de peões.